Olá, meus irmãos, graça e paz. O meu nome é Fábio, eu sou o evangelista na congregação presbiteriana de São Gabriel e recebi essa oportunidade de participar da caminhada dos Salmos da Igreja Presbiteriana de São Borja, a convite do reverendo Hamilton, e quero compartilhar com vocês algumas instruções que estão no Salmo de número 9, que nos diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Até aqui essa primeira parte do Salmo de número 9. O Salmo número 9, juntamente com o Salmo número 10, eles formam um conjunto, tanto que as primeiras versões em grego e latino os consideram como um só salmo. Eles formam um poema alfabético, acróstico, em que os versos seguem a sequência do alfabeto hebraico. Esse salmo ele começa com um hino de louvor e de ação de graças a Deus. Davi, cheio de alegria, louva a Deus com todo o seu coração, dando testemunho das suas maravilhas e cantando hinos em honra a Deus, confiado na justiça de Deus. E nós aprendemos algo importante aqui. Não se louva a Deus de verdade com a metade do coração. Nós devemos louvar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Deus, Ele deve ser adorado pelas suas obras e pelo seu nome. O seu nome representa quem Ele é, e as suas obras representam tudo aquilo que Ele faz. Davi louva a Deus porque, por experiência própria, ele sabe, ele conhece que Deus é um justo juiz, que faz justiça, que repreende e profere sentença contra os inimigos. Os inimigos, ao tentarem, diz o texto, que os inimigos, ao tentarem escapar da presença de Deus, eles tropeçam e são alcançados por seus juízos. E é bom nós trazermos à memória, é bom nós sabermos que Deus, Ele é o justo juiz, que acolhe os que nele se refugiam. Por meio da oração, nós podemos colocar diante de Deus as nossas inquietações, as nossas causas, os nossos medos, crendo que Ele sempre nos defenderá. Nós vivemos em tempos de dificuldade e não é somente a nossa saúde que corre risco neste momento. Nós vivemos um período de instabilidade na área da política e na área da economia. Para muitas pessoas, essa circunstância se torna motivo de medo, de insegurança, de ansiedade, mas aqueles que confiam no Senhor sabem que Deus continua no seu trono. Ele é o justo juiz. Do versículo 7 ao 10, Davi ele faz um contraste da brevidade da vida dos ímpios, que está do versículo 3 ao 6, a brevidade da vida dos inimigos do povo de Deus, com a permanência eterna de Deus como Rei e Juiz Supremo. O versículo do 7 ao 10 nos diz assim: Mas o Senhor permanece no seu trono, eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Há um contraste aqui. Os inimigos de Deus, eles são destruídos e para sempre o nome deles se apaga. Eles estão consumados, as suas ruínas são perpétuas, até a memória deles perece. O versículo 3 diz que eles tropeçam e somem da presença de Deus, mas o Senhor, ao contrário, em contraste, permanece eternamente como Rei e Juiz
supremo, que julga com justiça, que profere sentenças corretas e defende e protege os oprimidos em tempo de angústia. Deus, meus irmãos, é o nosso refúgio, é o refúgio para aqueles que estão oprimidos. Um dia todos os inimigos de Deus terão até os seus nomes esquecidos, mas Deus continuará sentado no seu trono perpetuamente. Um dia haverá um juízo em que Deus tornará reto todo o erro e estabelecerá a sua paz baseada na justiça. Pois os que conhecem e buscam a Deus depositam a sua confiança e esperança nele, pois ele nunca os abandona. Do versículo 11 ao 12, novamente Davi ele fala de cantar louvores ao Senhor. Ele mesmo já havia falado de cantar louvores, que cantaria louvores ao Senhor de todo o coração, do versículo do 1 ao 4. Agora, desta vez, ele convida os outros a adorarem e a testificar aos povos vizinhos sobre a misericórdia de Deus para com aqueles que sofrem, e seu juízo e castigo sobre os que maltratam e fazem violência aos necessitados. Deus não é uma pessoa qualquer. Deus é o vingador. Um dia Deus julgará os perversos. Por isso, os que conhecem a Deus confiam nele e sabem que no tempo de Deus ele fará justiça aos seus. Ele fará justiça aos seus. Do versículo 13 ao 18, nós podemos observar agora um clamor de Davi. Diz assim o texto: compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores, e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Davi, ele pede para que a sua vida ela seja poupada das portas da morte, para que ele possa louvar a Deus às portas do templo. Davi, ele passou das portas da morte para as portas da vida. Só Deus poderia ter efetuado tamanha virada na vida dele. Somente o Senhor poderia puxá-lo das profundezas em que ele se encontrava. Davi, ele ora para que o mal e que os ímpios planejam fazer contra ele se volte contra eles mesmos. Ele apresenta os resultados da má conduta dos que não levam a Deus em conta e se esquecem do seu nome. O texto diz que os maus cairão em suas próprias armadilhas e ficarão presos nas redes que eles mesmos esconderam. Os que se esquecem de Deus irão terminar no reino da morte. Porém, os necessitados não serão esquecidos, nem os aflitos perderão a sua esperança. Esse salmo termina, Davi encerra esse salmo pedindo que Deus ponha um fim no orgulho das pessoas, que os chame a juízo, que os faça temer em sua presença e reconhecer que não passam de simples mortais. O texto diz assim: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Davi ainda pede que Deus julgue as nações, mostrando sua soberania sobre todos os mortais. Apesar de viver em um mundo em que os homens pervertiam a justiça, os ímpios pareciam ter vantagem, Davi não procura fazer justiça com as próprias mãos, mas somente apresenta o seu caso a Deus, confiando na sua justiça. Davi expressou dor, sofrimento, frustração, rejeição e falta de aceitação sobre a situação que ele vivia. Ele expressou tudo isso, ele colocou tudo isso diante de Deus e depois esperou que Deus fizesse justiça.
Isso é um convite, isso é um exemplo que nós podemos seguir. Mesmo no mundo que nós vivemos, em que os homens pervertem a justiça e que os ímpios parecem prevalecer, nós devemos colocar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia diante de Deus e confiar que Ele julgará a nossa causa, que Ele nos fará justiça. O nosso contexto, as nossas circunstâncias, as circunstâncias em que vivemos ou que nós viveremos, não são exatamente iguais às de Davi. Mas todo cuidado e todo livramento que vem de Deus é um motivo grandioso de nós louvarmos a Deus. Todos os livramentos que nós recebemos, todo cuidado que nós recebemos é motivo de louvor e alegria em nossas vidas. Mas mais ainda, o que Deus nos proporcionou por meio de Jesus Cristo, a salvação eterna, é o maior motivo que nós temos para louvar a Deus com todo o nosso coração, por toda a nossa vida, e contarmos e proclamarmos seus feitos e todas as suas maravilhas, todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Que Deus assim nos faça refletir e aplicar a sua palavra em nossas vidas. Amém.